Queridos, leitura para nós hoje se encontra no Evangelho de Mateus, certo? Eu vou chamar a Cris para ler aqui, ok? A Cris vai ler Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Nós vamos falar um pouco sobre a preciosidade, sobre, falando sobre as escolhas, num momento em que Jesus, no momento da vida de Jesus, em que Jesus também precisou fazer escolhas importantes, ok? Então a Cris vem aqui e vai fazer a leitura para nós. Amém, queridos. E a palavra do Senhor se encontra em Mateus 4, de 1 a 11. E a palavra do Senhor diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Esta é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, queridos. Amém, queridos. Prestaram bem atenção no texto? Esse texto com certeza você já conhece, deve ter ouvido muitos pregadores destrinchando esse texto. Ele não tem uma mensagem, ele tem muitas mensagens extraídas dessa verdade que está aqui. Não são muitas verdades ou pontos de vista, não, de forma alguma. São ângulos de visão dessa mesma verdade, que são lições de vida extraordinárias, certo? Nós não vamos falar disso aqui, mas só para você lembrar, certo? Quando a gente vai aqui para esse capítulo 4 de Mateus, eita, que meus óculos já estão meio sujos, mas vamos embora, certo? Interessante é que diz assim, olha, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Se você ver nessa Bíblia aqui, está escrito Espírito com letra maiúscula, ou seja, quem levou Jesus ao deserto, irmãos, foi Deus, tá certo? E é por isso que a gente tem que olhar para a realidade que a gente vive hoje, certo? Contemplar a realidade da pandemia que o mundo está vivendo hoje, entendendo que tudo isso está nas mãos do Senhor, ok? Está nas mãos do Senhor. Ah, mas isso está sendo horrível, pastor, é verdade, ok? Mas a humanidade está passando por isso porque precisa passar, ok? Não é porque Deus quer que a gente se perca numa pandemia, todo mundo, de jeito nenhum, tá certo? Mas a humanidade está pagando o preço que precisa pagar, para que no final de tudo isso, como as nossas lutas nos ensinam, certo? Porque a gente sabe que as tribulações têm seu fruto, tá bom? E o seu fruto é bom, é pacífico de justiça, tá bom? Então a gente sabe que depois de tudo isso, nós sairemos dessa pandemia, certo? Muitos com muitas dores, com muitas cicatrizes, com muitos ferimentos, é verdade, mas com certeza sairemos mais fortes dela, tá bom? É assim que eu creio, tá? E hoje, entrando no elevador ali, quando voltava, eu precisei ir numa loja de material de construção, comprar algumas bobagens, algumas coisas pequenas,
e uma das senhoras que entrou, ela esqueceu a máscara. Aí ela saiu pedindo, só tinham 4 pessoas no elevador bem grande. E ela botou logo a mão no rosto e, me desculpe, estou sem máscara. Eu digo, sossegue, minha amiga, porque se a graça de Deus não estivesse nos livrando, não adiantava a senhora estar com 10 máscaras aí em cima. Isso não é um convite para a gente andar aí de forma irresponsável. Mas confie, descanse. Estamos todos de máscara, a senhora não está. Talvez a senhora esteja se arriscando um pouco mais, mas tome cuidado, tá certo? Não, me perdoe, eu disse, não estou lhe criticando não, estou só lhe dizendo que relaxe, descanse, vá buscar sua máscara e fique em paz, tá? Então, irmãos, a gente sabe que tudo isso, tá? Tudo isso que a gente está passando nesses dias, são dias de muita luta, dias de muita pressão, eu tenho dito isso aqui insistentemente, e eu quero hoje, de forma bem objetiva, falar sobre as nossas escolhas. Por quê? Porque elas são importantes. Porque as escolhas, à medida que o tempo vai passando, elas são muito importantes. Tá certo? Aquela moça, por exemplo, do avião que eu falei agora há pouco, se ela tivesse feito a escolha de colocar a sua máscarazinha, ela parece que, eu não estou me lembrando agora da reportagem, dizendo que ela andava com a máscara no pescoço, não estava no local certo. Então, se ela tivesse tomado a decisão de simplesmente colocar a máscarazinha aqui, tudo aquilo, ela não tinha deixado de fazer sua viagem, tinha viajado com o povo, ela parece que não estava só, estava com um grupo, certo? Foi uma confusão de lascar, me parece só ela foi que ficou lá, porque foi ela quem deu causa ao problema, foi ela quem agrediu a pessoa lá, que esmurrou, certo? Foi ela que foi alvejada pela policial com aquela arma de baixa letalidade, enfim, repare, se ela tivesse tomado a decisão, no tempo certo, ela até podia ter tirado a máscara onde? Lá do lado de fora do aeroporto, na chegada, certo? Até alguma autoridade dizer, senhora, bote a máscara, ela botava de novo. Se ela estava querendo respirar, vai lá de repente, gente. Tem gente que, como a gente tem ouvido aqui na igreja mesmo, pastor, eu quando uso a máscara eu fico sufocado. Nem todo mundo aguenta usar ela durante um período muito prolongado. Então a pessoa é uma coisa meio psicológica também, tá? Então a gente precisa entender a dor dos outros. Mas, ao mesmo tempo, isso não elimina, não retira das pessoas a responsabilidade de fazer. Então, se ela tivesse tomado a decisão certa, na hora certa, ela não teria passado o que passou. Então, isso mostra, irmãos, a preciosidade, a importância das escolhas que a gente faz. John Wesley, um dos reformadores, ele dizia o seguinte, não tenho tempo para me apressar. Não tenho tempo para me apressar. Ou seja, ele sabia que o tempo estava nas mãos do Senhor. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer o que precisava ser feito no tempo certo. Então a gente precisa hoje, irmãos, certo? Quando a gente pensava no Brasil, pelo menos, né? E já tem gente falando de repente que a tal da segunda onda também, né, pode acontecer por aqui. Deus me livre, está aqui alardeando coisa que ninguém está falando ainda, mas... Tá? Aqui em Pernambuco mesmo os números estavam mergulhando e o que se fala é que foi apenas um ponto fora da curva, certo? O que está acontecendo nesses últimos tempos agora, recentemente, certo? Nessa semana. E aí talvez não seja, eu espero que de repente essa média de queda continue e a história não seja outra. Mas de qualquer maneira a gente pensava numa coisa e aí a gente pode se deparar com aquilo que a gente nem imaginava que fosse, tá certo? John Blanchard dizia o seguinte, que nós falamos de gastar tempo, mas a Bíblia fala de ganhar tempo, ok? Então, o que a gente faz para a gente ganhar tempo? A Bíblia fala em Eclesiastes 8,5, diz assim, quem guardar o mandamento não vai experimentar nenhum mal, mas o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Ou seja, queridos, se nós somos da fé, se essa palavra aqui faz diferença para você, se você é de Cristo Jesus, se você é cristão, aí não importa qual é a igreja que você frequente, ok? Não importa a denominação onde você esteja, mas se a Bíblia faz diferença, certo? Se a Bíblia é tua obra de referência, teu guia de fé e prática, essa palavra nos chama a uma sabedoria e nos diz que se a gente tiver sabedoria, a gente vai saber a hora e o jeito. Tem um bispo nosso que ele usou uma vez uma frase e eu vivo parafraseando essa frase
ele uma vez disse assim, a pessoa errada no lugar certo, isso com respeito a uma decisão que ele tinha que tomar, na verdade, e a gente dizendo assim, tomara que seja a pessoa certa para aquela função, né? E ele dizia assim, pois é, porque a pessoa certa no lugar errado é tão desastroso quanto a pessoa errada no lugar certo. Entendeu? Vou repetir. A pessoa certa no lugar errado é tão desastroso quanto a pessoa errada no lugar certo. Então o que acontece? Se a gente souber discernir o tempo e o modo, ou seja, se você fizer a coisa certa na hora certa, tudo vai dar certo. Agora, se você fizer a coisa certa na hora errada, é tão desastroso quanto fazer a coisa errada na hora certa, porque perdeu a conexão. Tá bom? Então, onde é que está o problema com as nossas escolhas? Porque as nossas escolhas têm vários caráteres. Tá? Tem a questão, né? Existem decisões de caráter moral, certo? Existem decisões de caráter de vontade, e às vezes a gente tem que escolher entre uma coisa boa e ruim, né? Entre a boa e ruim, vá lá, é mais fácil de escolher, né? Você prefere o doce ou o amargo? A maioria das pessoas prefere o doce, né? E alguns gostam do gostinho amargo, amém? Certo? Sem problema, tem gosto, né? Tem gostos variados, amém. Mas entre a gente escolher uma coisa boa e outra melhor, certo? Aí às vezes a gente fica meio pensativo, né? O que eu vou fazer? Eu estou diante de duas decisões que qualquer uma que eu tomar vai me fazer bem. Qualquer uma que eu fizer vai me fazer bem. Entre escolher o bom e o melhor, porque é muito mais fácil quando a gente vai escolher entre o certo e o errado, certo? O que é errado, paciência. Então, escolher entre o certo e o errado é fácil, porque você tem que escolher fazer o que é certo, porque o que é errado não vai dar bom fruto. Então o que a gente faz? O que nós podemos usar desse momento da vida de Jesus para nos ensinar a tomarmos o caminho certo na hora das nossas escolhas. Então a gente vai aqui para o texto, Mateus 4, de 1 a 11, a gente vê na vida de Jesus alguns aspectos interessantes que vale a pena a gente comentar. Primeiro, repare, Jesus foi levado, certo, pelo Espírito de Deus ao deserto. Para quê? Para ser provado. Grande lição aí, certo? Então, se Deus levou até Jesus, seu único filho, certo, para ser provado, para ser tentado no deserto, Ele também leva você e eu, tá? Ele leva você e eu, tá bom? E a gente tem que agradecer a Deus, porque quando Deus nos leva para o deserto, Ele não larga a gente lá sozinho, ok? E aí eu lembro daquela palavra lá em Josué, não foi eu que te mandei? Por isso não temas, nem te espantes, certo? Porque o Senhor, né, atenta, certo? Atenta para essas palavras que eu estou te dizendo, não te desvie nem para o direito nem para a esquerda. Então, se foi eu que te mandei, não temas, nem te espantes, e vai. Por quê? Porque o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que você andar. Olha que coisa boa, não é verdade? Então, vamos lá. Então, voltando para essa realidade aqui de Jesus, que em Hebreus 4,15 diz que Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou, certo? Então, irmãos, a gente precisa entender que sempre, né, só nos dias de hoje não, a vida da gente está o tempo todo nos experimentando. O tempo todo, o mundo que nos cerca, de alguma maneira está nos convidando para que a gente dedique o nosso tempo àquilo que nos desvia do caminho, quando o que deve ser é que a gente deve dedicar o nosso tempo a fazer o que é importante, certo? Jesus foi provado, Jesus foi tentado, não porque Jesus era mau, certo? E como disse o G.B. Duncan, Jesus foi provado porque ele era importante, certo? E assim acontece com você e comigo. Mas vamos lá. Primeiro aspecto interessante dessa passagem aqui, foi oferecido comida para Jesus. Por quê? Porque 40 dias e 40 noites sem se alimentar, só se hidratando, qualquer um vai ter fome, meu velho. Se você já passou um dia trabalhando todinho, não teve tempo de tomar café, passou o almoço, também não teve tempo, chega em casa à tarde sem jantar, você chega a se brincar, vai querer comer a sua porta na hora da entrada. Então é assim, entendeu? Tem gente que resiste, mas que chega em casa morrendo de fome, doido por um prato bom de comida,
É assim, tá certo? Então, o que foi que o diabo fez com Jesus ali no deserto? A primeira coisa foi explorar a fraqueza dele. Ofereceu a ele comida. Transforma essas pedras aqui em pães, se tu és o Filho de Deus. Pois é. E aí o que é que Jesus fez? Certo? E aí o que é que Jesus fez? Mateus 4,4. Ele, em resposta a esse convite, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E aí, primeira grande lição para que a gente medite nas nossas decisões, para que a gente medite nas nossas escolhas. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver prestes a fazer uma escolha, a palavra é essa, ó. Essa palavra aqui faz diferença na sua vida? Essa palavra aqui é importante para você? Então a palavra é essa. Leve a Bíblia a sério, ok? Palavra de Deus para você. Tem aqui resposta para absolutamente tudo que você precisa, tudo que você necessita, para que você possa fazer as escolhas certas. Aí está o primeiro passo, tá certo? É levar essa palavra a sério. E olha, de Gênesis a Apocalipse, viu, meu filho? Ok? Leia. E você vai perceber Deus falando com você. Ok? Isso é uma grande carta de amor, do começo ao final. E você vai aprender que esse Deus maravilhoso não mudou nem um pouquinho. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. E esse Deus extraordinário nos deu de presente essa palavra abençoada, para que se a gente levar ela a sério, a gente vai de fato aprender a fazer melhores escolhas. Então está aqui o primeiro grande passo, primeira grande dica, quando a gente for fazer escolha, leve a palavra de Deus a sério. Se você recorrer à palavra de Deus antes de fazer escolhas importantes, e às vezes nem tão importantes, mas de qualquer maneira, certo? Se você levar essa palavra a sério, ela vai mostrar a você o caminho correto. Amém? Segundo aspecto interessante. Jesus foi desafiado a lançar-se do pináculo. O pináculo era uma espécie de torre bem alta que estava lá no templo de Jerusalém. E olha, repare interessante. Primeira dica que eu dei aqui é que se você for fazer a escolha, você tem que levar a palavra de Deus a sério. O diabo que não é idiota, e desculpa, querido, o diabo conhece a Bíblia mais do que você. Viu? Vou repetir. O diabo conhece a Bíblia mais do que você, porque ele já estuda essa palavra, ó, há muitas gerações, tá certo? Ele conhece essa palavra mais do que você, de qual salteado, de baixo para cima e de cima para baixo. A diferença é que ele não é convertido, você é. A diferença é que ele não tem o Espírito Santo dirigindo a vida dele, você tem, tá certo? O que ele se ira, o que o diabo fica irado, é que ele não tem poder para controlar a humanidade como Deus tem. Aliás, ele não é nada, ele é uma poeirinha, ele é uma formiguinha diante do Deus Todo-Poderoso. Não são dois titãs brigando, irmãos, certo? É um Deus monstruosamente, inimaginavelmente grande, certo? Na frente de um grãozinho de poeira. Esse grãozinho de poeira é o diabo. Mas, enfim, ele está aí para azucrinar a minha vida e a sua. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou Jesus, levou Jesus lá no pináculo do templo, certo? E disse, olha, e usou, repare, a palavra de Deus contra Jesus. Irmão, essa palavra aqui, ela não pode ser usada contra ela, não, viu? Eu lembro uma vez quando uns irmãos, em algum momento dessa minha caminhada cristã, eu lembro que um irmão discutia uma vez e alguém exortava alguém usando a palavra de Deus, e um dos irmãos que batia a boca com o outro, usou um verso do apóstolo Paulo para exortar o outro amado lá. E o outro amado que ouviu a exortação que era dada na palavra, ele disse assim, ele respondeu assim, contra esse teu Paulo aí, eu tenho esse verso aqui, ó. Aí largou lá um outro verso da Bíblia. Aí eu digo, meu Deus, quanta gente insensata, tentando usar a Bíblia contra a própria Bíblia. Não pode, irmãos. Essa Bíblia não desune, não. Essa Bíblia agrega. Essa Bíblia não separa, não. O que ela faz é discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O que ela faz é o discernimento entre o que é pecado e o que é santo.
mas ela não separa pessoas, certo? Ela agrega, ela traz você para juntinho de Deus, aquilo que é da mesma essência. Quando Jesus disse assim, nada se pode contra a verdade, senão com a verdade, essência com essência se combinam, entende? Então vamos voltar aqui. O diabo chegou para Jesus e disse assim, olha, te lança, certo? Se você está levando a palavra de Deus a sério, se você é mesmo o filho de Deus, lança-te daqui do alto, porque está escrito, porque Jesus usou no primeiro argumento, olha, certo? Nem só de pão viverá o homem, porque está escrito, o homem viverá de toda palavra que vem da boca de Deus. Aí o diabo pegou e disse, está usando o que está escrito, eu vou usar então o que está escrito, tá certo? Vê. E aí ele fez o seguinte, porque está escrito, sabe onde é que está escrito? Salmo 91, verso 11, vou ler para você, diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, tá certo? Então o que o diabo fez? Olha, se você é filho de Deus, te lança daqui. Se você está usando o que está escrito contra mim, também está escrito, certo? Que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, então pula daqui se tu é mesmo filho de Deus. E aí Jesus, está lá em Mateus 4,6, certo? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E aí Jesus fez o quê? Está lá em Mateus 4,7. Aí Jesus diz assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui, segunda grande lição, na escolha que Jesus fez, para nos ajudar nas nossas escolhas, tá bom? Querido, querida, quando você for fazer uma escolha qualquer, de qualquer natureza, a palavra para mim e para você é essa, não coloque Deus à prova, entendeu? Não coloque Deus à prova. De outra maneira, eu vou dizer o seguinte, não se coloque, não tome nenhuma decisão em que você precise se colocar, ok, em risco diante de Deus, ok? Não se coloque nunca diante de Deus numa posição que requer um milagre para resolver a tua vida. Pronto. Entende? Se você não pode pedir um empréstimo no banco, se você não tem salário com que pagar, não peça. Eu vou pedir porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata, meu velho. Mas Deus quer que você cumpra a sua obrigação. Deus quer que você seja honesto, que você pague suas contas. O Senhor quer que você seja dizimista, quer que você seja dizimista fiel, tá certo? Porque se você não é dizimista fiel, sabe o que você está fazendo? Você está roubando a Deus, entendeu? Você vai lá para Malaquias capítulo 3 e você vai ver, você está roubando a Deus. E aí me diz, querido, num bom português, quem rouba é o quê? É santo? Quem rouba é o quê? É honesto? Então, querido, querida, com Deus não tem meia conversa não. Não, mas esse mês não deu para entregar o meu dízimo na igreja. Olha, você está pensando aqui que eu estou falando isso daqui para a minha comunidade lá entregar o dízimo? Esse dízimo aí é da conta de cada um. Ninguém tem que estar vigiando ninguém não, é você vigiando. Sabe por quê? Porque do seu salário, quanto você ganha, quem sabe é você. Como é que eu dizimo, pastor? Dizime pelo bruto que você recebe. Deus não lhe dá a você, Deus não faz conta descontando coisa nenhuma para lhe abençoar não, meu velho. Viu, minha irmã? Então você entrega seu dízimo pelo bruto que você recebe. Mas como é que eu faço isso? Meu filho, é muito fácil. Você calcula quando você recebeu, pega 10%, vê, você ficou com 90%. Você vai lá no altar e diz, Senhor, eis aqui a tua parte. Você não faz ideia da quantidade de milagre que Deus vai fazer com os 90% que ficaram na tua mão, meu velho. O problema é que você não crê, se você está por aí agindo uma de infiel, bancando uma de santinho, bancando uma de todo organizadinho, de bacaninha, certo? E enrolando a Deus, fazendo continha de chegada, esse mês eu vou esconder, esse mês eu não vou. Você nem sabe que você está pagando uma conta muito mais alta pela tua infidelidade. Deus quer te presentear, Deus quer te abençoar, Deus quer resgatar, Deus quer salvar, Deus quer transformar, Deus quer curar, Deus quer edificar, Deus quer fortalecer, e você não está querendo, meu velho, está recebendo só uma parte desse negócio, porque Deus ama você, Ele podia estar te abençoando muito mais, mas você faz o quê? Toma a decisão de ser infiel. Fazer o quê? É com você. Então, querido, querida, nunca se coloque numa posição, voltando aqui, que requeira de Deus um milagre para salvar sua pele, para salvar sua vida. Tá certo? Por quê? Porque você não deve tentar a Deus. Eu sou pastor, eu sou servo de Deus, eu vou lá para o prédio mais alto do Recife,
certo? E vou pular lá de peito aberto, Deus vai me salvar. Vou nada, meu velho. Bem provavelmente eu vou me esborrachar lá embaixo, tá certo? E bem esborrachado, certo? Agora, se Deus mandar, ó, meu querido, Deus mandar, certo? Se Deus disser assim, vai, pula daqui, é como nem Abraão e Isaac lá no monte. Vai lá e sacrifica o menino, tá certo? Quando ele ergueu o cutelo, o Senhor diz assim, não faça nada contra o jovem. Pronto. Agora, isso é se Deus mandar. Aí eu tenho certeza que no meio do caminho, meu velho, a mão de papai do céu vai me pegar, certo? Mas até aí, meu velho, Deus sabe como vai ter que falar comigo para eu fazer uma loucura dessa, tá certo? Então não é assim, eu senti de Deus que vou pular do prédio mais alto. Não, querido, cuidado, porque isso pode ser a voz do cão enchendo sua lata, certo? Forçando você a fazer a escolha errada e aí você vai se esborrachar. Palavra de Deus para você, não se coloque nunca em posição que requeira de Deus um milagre para resolver a tua vida. Amém? Amém? Porque a palavra de Deus é a nossa arma de fé e prática. Tá bom? Ok, queridos. Então, não tentar a Deus é não colocar Deus à prova, certo? É isso aí. Não se coloque nunca numa posição que requeira um milagre. Terceiro lugar. Foi o que aconteceu. Depois dessa, certo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o que o diabo faz? Ele ofereceu ele deu uma visão na frente de Jesus de todos os reinos da terra, que aliás o diabo não tem, tá certo? Ele é o pai da mentira, ele não é rei de coisa nenhuma, certo? Como diz o meu querido pastor Brivaldo, meu antigo professor, que há muitos anos não vejo, lá do Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, o pastor Brivaldo dizia assim, o diabo foi o primeiro sem terra da existência humana. Por quê? Porque ele não tem nem a chave da casa dele, ele não tem terra nenhuma, ele não é dono de coisa nenhuma, tá certo? Ele vive devagar pela terra, isso é o que ele faz, mas a chave da casa dele ele não tem, tá legal? Então, queridos, aí o que foi que o diabo fez? Ele levou Jesus para, deu uma visão a Jesus dos reinos da terra e disse assim, tudo isso te darei, vê pai, darei o quê? Que ele não tem nada? Estava enganando, mas enfim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Querido, querida, o convite, esse tipo de convite é feito a todos nós o tempo todo. Nessa saída de pandemia vai ter um mundo de gente por aí recebendo convite para fazer o caminho mais curto para ver a empresa abrir, para fazer o caminho mais curto para ver a empresa prosperar, para fazer o caminho mais curto para ver o trabalho frutificar direitinho, e aí cheio de maracutaia, cheio de atalhos e enroladinhas, tá certo? E se você cair nessa, você vai se dar mal. Um mundo de gente por aí fazendo a escolha pela via do dinheiro, pela via da posição social, pela via do poder. Olha, o poder, queridos, é perigosíssimo. E tem um mundo de gente por aí que quando prova um pouquinho dele já acha que... meu Deus do céu, certo? E aí o que acontece? Tem um mundo de gente por aí cedendo às pressões do mundo porque fica com vergonha de ser diferente dos outros. Que outros? Bom, dos outros bandidos, dos outros sem vergonha, dos outros cabras safados. Fazer o quê? Tem um monte de gente por aí. Não, todo mundo tá... A conversa é essa. Todo mundo faz, por que é que eu vou ser diferente? Tem uma frase extraordinária que eu vivo repetindo, uma frase do Thomas Watson, que ele diz o seguinte, as areias douradas desse mundo são areias movediças. Então, querido, querida, em nome do Senhor Jesus Cristo, relaxe, descanse. Cuidado quando o mundo estender o tapete vermelho para você. Aliás, quando é o mundo que estende o tapete vermelho, não teve tapete vermelho para Jesus, vai ter para você. O tapete que por onde Jesus passou foi um tapete de folhas, de palmeiras. Quando ele entrou em Jerusalém, não tinha tapete para ele passar. As pessoas estendiam as folhas de palmeiras, as vestes, coisa linda, para Jesus passar. Meu irmão, minha irmã, estenda a sua vida para Jesus passar pela sua vida. É isso que você deve fazer, tá certo? Por quê? Porque o convite da palavra está lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E olha a parte prática, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repare que isso tem um conteúdo prático. Se você permitir que tudo isso aconteça com relação ao seu entendimento, ser transformado pelas mãos de Deus, você vai experimentar. O conteúdo é prático nesse negócio. E conformar-se é a gente se acomodar, é a gente se submeter,
é a gente se conformar às circunstâncias. E o convite, olha, irmãos, povo de Deus é um povo inconformado com o mundo, é verdade. O povo de Deus é um povo, certo, inconformado com a realidade, né, que o mundo oferece por aí, é verdade. A gente fica inconformado com esse mundo cheio de pobreza, esse mundo cheio de doença, certo? Esse mundo cheio de gente nas portas dos hospitais, gente ainda morrendo porque o hospital, né, faltou dinheiro para fazer manutenção, pegou fogo, corre com o povo por meio da rua e não sei o que a gente tem assistido aí, tá certo? Então, que mundo é esse? Esse é o mundo pelo qual Jesus morreu, queridos. É o mundo que precisa de restauração e a gente não pode se conformar a ele, certo? Então a gente não deve esperar milagres quando Deus já nos deu a capacitação para a gente agir. A gente não deve esperar milagres quando Deus já nos deu o escape. Em 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Por quê? Porque Deus é fiel. E Ele não vos deixará tentar acima daquilo que vocês podem suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, o que foi que fez Jesus? Jesus, depois desse convite, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí ele diz aqui: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então tá aqui a última grande lição. Meu irmão, quando você for tomar uma decisão, pergunte a sua consciência com base nessa palavra de Deus e veja se aquilo que você está tomando como sua escolha glorifica ao Senhor, ok? É isso aí. Sirva a Deus em primeiro lugar. Coloque Ele. Quando a gente se deixa ser conformado, né? A gente se deixa ser transformado por Jesus de Nazaré, certo? Aí a gente vai poder falar como Paulo falou: meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, a gente pode escolher, pode. Você tem escolha, certo? Você tem escolha. Então faça a escolha certa. Faça a escolha certa. Faça a escolha que essa palavra requer de você. E você vai ver Deus abençoando você. Está tendo dificuldade de ser fiel a Deus? Certo? Se você é lá da minha comunidade, se você é lá da Paróquia São Paulo e você acha que eu estou pregando aqui para você dizimar lá, deixa eu te fazer um desafio. Se você não está dizimando, faz assim, dizima no outro lugar. Não vou dizimar lá na Paróquia São Paulo não, que esse pastor é abusado, esse cara é metido a... eu não sou metido a nada, meu velho. Eu sou extrato de pó de porcaria nenhuma. Mas se você está aí achando que eu estou aqui fazendo um convite para você entregar seu dízimo lá na Paróquia São Paulo, ligar aqui para Cris, me manda aqui aquele boletim, vou mandar, certo? Ok? Porque lá é o lugar certo. Se você é comunidade da Paróquia São Paulo, lá é o local certo de você entregar seu dízimo. Mas eu vou aqui com a autoridade que o Senhor colocou no meu coração, como seu pastor, se você é lá da minha comunidade, e está sendo infiel a Deus nos seus dízimos e ofertas, por qualquer razão, está fazendo a escolha errada nessa área, não está entendendo que um bocado de coisa na tua vida não está engrenando, às vezes o devorador está lá, devorando isso e aquilo, e você nem está percebendo, tá bom? Aí sabe o que você faz? Você está chateado com o pastor Pompeu? Entregue o seu dízimo em outro lugar. Procura uma comunidade pobrezinha, continua congregando lá com a gente, não faz mal não, de jeito nenhum, certo? Mas vai lá numa comunidadezinha, certo? Senhor, eu quero experimentar dizimar. E eu quero fazer uma experiência. Se o pastor Pompeu está de conversa ou não está, eu vou entregar meu dízimo de verdade, mas vou entregar em outro lugar porque eu achei ele meio abusado aquele dia, não gostei. Tá bom? E aí você entrega seu dízimo no outro canto. Te prepara, meu velho, te prepara, minha irmã. Deus vai te abençoar grandemente. Logo, logo você vai colocar a sua oferta, né, de manjares no altar certo. Não que lá tivesse errado, mas em geral a gente dizima na comunidade onde a gente se alimenta da palavra, tá certo? Mas eu autorizo você, sem problema. Ah, foi meu pastor que autorizou. Você vai lá e entrega o dízimo e espera da parte do Senhor, amém? Então, querido, querida, algumas dicas que são muito importantes para a gente hoje, para que a gente tome as decisões, para que as nossas escolhas sejam as melhores. Não nos impedirá absolutamente
de acertar todas as vezes que a gente decide. Eu acho que tem decisões que a gente toma que não são lá muito do jeito que a gente gostaria que fosse, mas Deus tem propósito nisso. Até nas más escolhas que a gente faz, Deus tem muito a nos ensinar. Mas uma dica aqui importante para mim e para você, para todos nós, a palavra é essa: trabalhe. Trabalhe. Sabe o que é trabalhar? Trabalhar é trabalho, meu velho. É isso aí. O único lugar em que sucesso, viu, vem antes do trabalho é no dicionário. Vou dizer de novo, viu? O único lugar em que o verbete sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Na vida real, trabalho vem antes do sucesso. Quer ver o sucesso chegar? Trabalhe. Certo? Mova-se. E as oportunidades vão aparecer. Tem uma frase do Francis Bacon que diz o seguinte: uma pessoa sábia, ela cria mais oportunidades do que aquelas que ela encontra. Então, se você é como eu, precisa de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. E em último lugar, para a gente encerrar, nunca abandone seus sonhos, viu? Nunca abandone os seus sonhos. É tempo da gente sonhar muito. Eu sonho com um mundo melhor, eu sonho com um mundo mais limpo, eu sonho com um mundo onde as pessoas vão se respeitar mais, onde a gente vai valorizar o abraço de quem a gente ama. Esse final de semana que passou agora, a gente celebrou 12 anos da Paróquia São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu vou dizer aqui aos irmãos, eu cometi um erro, mas foi um erro tão bom. Eu cheguei perto de um irmão muito amado, Félix, a gente chama lá de Félix Diana. E fazia uns dias que eu não via Félix, e eu não tenho Covid, nem tive Covid. E aí, quando eu fui chegando pertinho de Félix, Félix disse: pastor, eu queria muito lhe abraçar. Eu disse: eu também queria muito lhe dar um abraço. Ele: posso lhe abraçar? Eu digo: eu também ia pedir isso a você. E nós nos abraçamos. Passamos assim uns 15 segundos abraçados. E quando a gente se separou, os olhos dele e os meus estavam marejados. Pois é, meu velho. Hoje eu estou celebrando meu aniversário com o coração cheio de gratidão a Deus, moçada. Porque tem muita gente para eu abraçar. Eu brinco lá na minha igreja dizendo que quando terminar o culto, corra, viu? Corra! E quando chegar lá fora, tem um doido aí correndo atrás de mim porque ele quer me abraçar. Sou eu, o pastor, doido para abraçar o povo. Então, meu irmão, minha irmã, sonhe com o dia que a gente vai poder se abraçar, sonhe com o dia que a gente vai poder glorificar a Deus com essa liberdade de chegar perto um do outro, sem esse distanciamento social. Mas sonhe grande. Ninguém realiza mais do que aquilo que sonha. Então, querido, querida, sonhe grande. Agora, sonhe com humildade. Tenha coragem de começar por aquilo que é pequeno. Não faça loucura, certo? Alguém já disse que uma pessoa nunca alcança mais do que aquilo que sonha. Amém? É tempo da gente fazer as escolhas certas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te entregar as nossas escolhas. Nos ajuda para que essa palavra ela continue fazendo a diferença na nossa vida e a gente possa fazer como Jesus fez ali, respondendo com autoridade, entendendo que em momento nenhum da vida da gente a gente deve desconsiderar a preciosidade dessa palavra na vida da gente, que a Bíblia continue sendo, como sempre foi, a regra de fé e prática do povo de Deus. Que a gente jamais se coloque, Senhor, em posição nenhuma que requeira um milagre da Tua parte, que a gente tenha a sensibilidade de em momento nenhum nós tentarmos a Ti, que nós possamos em cada passo que a gente dá, cada passo que a gente der, a gente possa, como diz a Tua palavra, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, nos abençoa, nos acolhe nos Teus braços, ó Deus, nos dá sabedoria, porque olha, nós precisamos muito, nos dá paciência, nos dá a tranquilidade que a gente precisa para que a gente faça as escolhas certas, na hora certa. Porque, como diz a Tua palavra, como salvas de prata, como maçãs de ouro em bandejas de prata,
assim é a palavra dita a seu tempo. Que a gente saiba a hora de falar, a hora de silenciar, e que essa fidelidade a Ti, ela seja integral em todas as áreas da nossa vida. Amém? Que nós Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.